Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o executivo Liel Miranda, CEO da Alpargatas, dona de uma das marcas mais conhecidas pelos brasileiros, as Havaianas, que tem uma venda anual de mais de 200 milhões de pares. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele comanda a Alpargatas, dona de uma marca icônica chamada Havaianas. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com o CEO Liel Miranda. Liel, obrigado pela presença em nosso estúdio. Você comanda a Alpargatas desde fevereiro de 2024. Você consegue definir, né? É um período, querendo ou não, breve da posição que você está. Mas você já consegue definir como ela virou uma marca desejada ao longo do tempo pelas pessoas e com uma participação aí de mercado de mais de 70% aí no setor de chinelos? Bom, muito obrigado, Bruno. Grande prazer estar aqui falando dessa marca que pertence aos brasileiros, na verdade, né? A gente vende 200 milhões de pares de Havaianas no Brasil, que dá quase um para cada brasileiro todos os anos. Então, todo mundo tem a sua Havaianas em casa, todo mundo compra todos os anos, é um ícone brasileiro. A história da marca, na verdade, é muito longa. Foi lançada em 1962, ela representa o Brasil lá fora, né? Original do Brasil. Tem muita gente lá fora que, quando pensa num produto brasileiro, pensa em Havaianas. E aqui no Brasil, ela tem uma história fantástica. Ela era um produto básico, era um produto da cesta básica, como o arroz, o feijão. E, de repente, virou um produto de moda. E isso aconteceu mais ou menos há uns 25 anos atrás, quando os consumidores mais jovens, surfistas e tal, começaram a usar Havaianas como um produto icônico e um produto da moda, e a empresa aproveitou essa onda e começou a falar disso e começou a lançar produtos com inovação. Então, nesses 25 ou mais anos, a Havaianas passou a ser parte da moda e do estilo e da cultura brasileira. Deixa eu chamar a atenção, porque a gente tem um dado super recente da Alpargatas, né, uma companhia de capital aberto, e ela teve uma receita líquida de 1 bilhão e 101 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. É uma alta de 8,3%, se a gente comparar o mesmo período de 2024. Teve crescimento no mercado internacional, né? Se você citou, o mercado internacional cresceu 13%, aqui no Brasil cresceu 8%. Agora, chama muito a atenção, no segundo trimestre deste ano, o lucro, porque o lucro bateu 87 milhões de reais e esse valor simplesmente representa uma alta de 270% na comparação com o segundo trimestre do ano anterior. O que motivou essa alta, Liel? Foram duas coisas. A primeira delas é que a Alpargatas e a Havaianas tinham passado por um período mais turbulento depois da pandemia. Depois da pandemia, o consumo se alterou muito, né? Os produtos que eram consumidos durante a pandemia perderam volume depois da pandemia, e aí a empresa teve que ajustar estoques. E nesse ajuste de estoques, isso impactou o segundo trimestre do ano passado. Esse foi o lado negativo dessa história, porque esse ano a gente conseguiu resolver esse problema e não tivemos nenhum problema com estoques excessivos. A coisa boa é que também tem uma outra parte desse crescimento no lucro, que foi o tipo de produto que a gente está vendendo. A gente está vendendo um produto com mais inovação, com mais valor agregado, então o consumidor está evoluindo no gosto e no tipo de Havaianas que ele está comprando, e que está comprando menos Havaiana básica e mais as Havaianas inovadoras, de estilo, e isso melhora o preço médio do produto e melhora o lucro também. Então, duas variáveis. São essas duas variáveis. Eu estou falando de um resultado positivo, né? A gente está falando de uma alta de 272%, mas agora eu quero entrar
num assunto que você mesmo citou de alguns desafios. Não sei se é exatamente um problema. Eu acredito que foi um problema, não sei se foi na sua gestão. Vocês tiveram aí desafios como estoques excessivos, né, que você citou, aumento de preços, vocês tiveram problemas de logística. Como é que vocês enfrentaram todos esses problemas, Liel? Bom, isso aconteceu antes da minha gestão. Antes da sua gestão, exatamente. Há 1 ano e meio, mas foi o que eu expliquei sobre a pandemia. A pandemia mesmo foi determinante. Eu imagino por conta do estoque, né? A pandemia, ela atrapalhou muito as empresas porque a demanda oscilou demais. Alguns produtos, a demanda cresceu, porque as pessoas passaram a usar mais em casa. Chinelo, Havaianas é um desses. Outros produtos, a demanda caiu, porque as pessoas não estavam indo mais para o trabalho e para a rua. Nessa oscilação de demanda, algumas empresas tiveram dificuldade de acompanhar a compra da matéria-prima, a produção, a gestão do inventário para abastecer o mercado corretamente. A Alpargatas enfrentou esse problema, então a gente entrou o ano de 2023 com um inventário muito elevado e a gente teve que fazer toda a gestão desse inventário, o que impactou os resultados do ano passado, por exemplo. Esse ano a gente já superou todos esses problemas. O inventário já está normalizado, a gente não tem nenhum problema de abastecimento, de supply chain, a gente hoje consegue entregar 80% dos pedidos no dia certo, na hora certa, com a quantidade correta para os nossos clientes, e a gente acertou também o portfólio, porque agora a gente, como eu expliquei antes, tem um portfólio mais atrativo e está vendendo mais de um produto ainda mais valioso para o consumidor. Isso que você falou dos clientes, né, de saber, de ser assertivo, de certa forma, de entregar na hora certa, no dia certo, você está falando, por exemplo, para um cliente que eu vou dar um exemplo, um atacarejo, um supermercado, é isso? Ou você está falando de algo mais amplo, inclusive, o consumidor que compra online? Todos os canais. Todos os canais. Havaianas é um produto presente em mais de 300 mil pontos de venda no Brasil. Então, todos os lugares... Exatamente. Todos os estados brasileiros? Todos os estados brasileiros, 300 mil pontos de venda. A gente todos os municípios? Absolutamente todos os municípios, tá. Então, a gente está presente em 95% dos lares brasileiros. Então, é muito pouco provável que você não encontre Havaianas em algum lugar para comprar. Esse abastecimento cria uma complexidade muito grande num país como o Brasil e a gente tem um adicional que não é só ter Havaianas, tem que ter Havaianas na cor que o consumidor quer. A cor branca, na cor azul. No tamanho que ele quer. Porque não adianta eu ter a branca 38 se a consumidora quer a branca 36. Então, essa complexidade é grande e a gente passou por um período um pouco mais difícil, mas hoje em dia a gente conseguiu regularizar. Então, hoje, desde o atacarejo até a banca de jornal e passando pelos supermercados, pelas lojas de shopping, você vai encontrar a Havaianas na cor e no tamanho adequado para o consumidor. Falando da complexidade, né, de comandar uma companhia desse porte que você comanda, os executivos que passam por essa cadeira, executivos inclusive de varejo, eles reportam que um dos grandes desafios é a distribuição. Como você falou, você está em todos os municípios brasileiros, em todos os estados deste país. Mas você me colocou justamente algo que eu não tinha pensado, que é esse desafio de você, por exemplo, colocar o número dos chinelos, na cor dos chinelos, para atender o desejo do consumidor brasileiro. Qual que é o segredo para não faltar chinelo em nenhuma loja brasileira? No tamanho que o consumidor, a consumidora quer. Bom, acho que o primeiro desafio é você ter uma previsibilidade da demanda. Então, hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial, não dá para ficar imaginando quanto vai vender no próximo trimestre. Você tem que ter modelos preditivos para poder fazer a previsão da demanda. Isso é uma inteligência, é um processo que tem que estar muito maduro dentro da empresa. Depois disso, você tem que ter manufaturas, fábricas muito ágeis para poder responder a essa oscilação. Nós temos 4 fábricas no Brasil, tem 3 no Nordeste, 1 em Minas Gerais, e essas fábricas operam de acordo com a demanda. Quando a demanda cresce muito para uma determinada cor, a gente tem que se adaptar a isso muito rapidamente. Então,
planejamento de demanda, depois flexibilidade de manufatura e depois ter uma boa relação com os parceiros de distribuição, porque a gente atende desde o atacarejo, que a gente atende direto, mas atende a pequena loja, e aí você tem que ter distribuidores. Nós temos mais de 60 distribuidores no Brasil que visitam essas pequenas lojas. Então, é uma cadeia completa. E só para te dar um exemplo de como essas coisas são dinâmicas, a gente teve agora recentemente uma Havaianas bege, né? E ela foi lançada e o consumidor gostou daquela cor e começou a chamar de Havaianas encardida na mídia digital. Encardida. E esse negócio... está fazendo sucesso? Está fazendo um sucesso enorme. A demanda triplicou. E aí entra de novo a agilidade. A gente teve que acelerar a produção e acelerar a distribuição para atender essa necessidade. E você, eu imagino, uma agilidade impressionante do seu time, né? Porque para identificar como é que é, aliás, a operação diária de vocês, porque vocês vão identificando nas regiões brasileiras as demandas. Você está citando um exemplo. Que é o chinelo encardido. Posso chamar assim já. Exato. Né? O consumidor chama assim. Já chama assim, chinelo encardido. Como é que vocês acompanham? Porque também eu imagino a diferença dos gostos entre as regiões brasileiras, né? Tem muito isso. Tem alguma diferença de gosto, mas é muito mais de cores, de preferência de cores, e essa já é uma característica das regiões e a gente já incorporou isso nas nossas coleções. Então a gente lança as coleções já sabendo que tem que ter algumas cores que vão fazer mais sucesso numa determinada região ou às vezes num determinado canal. Tem algumas cores que fazem sucesso nas lojas, nos shopping centers, porque os jovens estão acostumados a comprar nessas lojas mais do que nos supermercados e atacarejos. Então, essa alocação de cor, tamanho e modelo também segue essas tendências do consumidor. A gente está falando muito da participação da companhia no Brasil, mas um dos grandes desafios de vocês é expandir aí a presença tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Como fazer crescer a venda mesmo de vocês nessas regiões, Estados Unidos e Europa? Bom, acho que a primeira é que a Havaianas já fez, né? A gente é uma das poucas marcas brasileiras que é reconhecida mundialmente. Então, na Europa, na época do verão, você vai encontrar Havaianas pelas ruas, você vai encontrar Havaianas nas cidades litorâneas e isso passou a ser parte do hábito do consumidor europeu. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, principalmente Flórida, Califórnia, Havaianas passou também a ser o uniforme do consumidor. E a gente também tem uma boa presença na Ásia, no sul, sudeste da Ásia, Austrália, Filipinas, Indonésia. Então, a Havaianas já é um produto, uma marca internacional presente em muitos países. Eu estou citando aí os 15 países mais importantes. O que foi feito, né? No passado, como parte da internacionalização, se posicionou a marca como uma marca de moda. Então a gente está presente nas Fashion Weeks, na Semana de Moda das principais cidades. Acabou de ter agora a Semana de Moda de Copenhague. E a gente estava presente lá com uma Havaianas que você compra, ela é impressa em 3D. Então, esse é o tipo da inovação que a gente faz para se manter relevante para esse consumidor europeu, americano, que está mais interessado naquilo que está na moda, seja as cores, seja os modelos, até uma Havaianas em 3D. Então, essa é uma primeira coisa que já foi feita. Mas isso tem só lá? Tem só na versão da Europa? Está disponibilizado para o mundo inteiro. É um site que vende, é uma parceria que a gente fez, que se você entrar no site você vai poder comprar. Está disponível para qualquer lugar do mundo. Mas, obviamente, a gente focou na Europa, porque é o verão, porque é o momento da Havaianas na Europa. Então, esse é o que já foi construído ao longo desses anos. Só para você ter uma ideia, a gente tem 1000 lojas Havaianas no mundo, 600 no Brasil, 400 estão nos mercados internacionais. Então a Havaianas já é uma marca internacional, já existe, já faz parte do hábito do consumidor americano e europeu. Qual é a oportunidade que a gente tem? A gente ainda tem uma participação pequena de mercado. Quando eu falo que a gente vende um par de Havaianas por ano para cada brasileiro, a gente está longe disso na Europa e nos Estados Unidos. Então, é menos desafio e mais uma oportunidade. A gente
continuar crescendo com essa marca que já é conhecida, fazer ela ser cada vez mais conhecida e cada vez mais disponível para o consumidor comprar na Europa e nos Estados Unidos, como compramos aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, vocês têm uma grande novidade, porque vocês anunciaram há pouco uma parceria com uma distribuidora americana, né? A Eastman. Eastman, né? O que isso vai ser até decisivo aí para o aumento nas vendas nos Estados Unidos? Ela vai quebrar um dilema que as pequenas marcas têm. Você é pequeno porque você não é bem distribuído. E você não é bem distribuído porque você é pequeno. E a gente estava nesse dilema nos Estados Unidos. Com uma distribuição massificada através desse parceiro, que é um distribuidor já presente há mais de 80 anos nos Estados Unidos, presente no país inteiro, é um parceiro que vai ser capaz de levar Havaianas para mais pontos de venda, para mais outros estados. E atende Estados Unidos e Canadá? Estados Unidos e Canadá também. Exato. Então, esse é a grande diferencial. Esse distribuidor vai aumentar a nossa presença no mercado americano e é aquela história, quando o consumidor vê o produto, ele compra. Se ele não vê, ele não compra. Se a gente vai estar distribuído, vai ser visto, vai ser comprado. A gente está com uma expectativa de crescimento nos Estados Unidos por causa disso. Até então, até entrar essa parceria com esse distribuidor americano, como é que era feito? A gente tinha um time que fazia a distribuição. Um time nos Estados Unidos? Da Alpargatas. Mas era um time interno? Time interno. E essa é a dificuldade. Complexo, hein? Complexo e caro, né? E caríssimo. Porque quando você tem uma marca que não vende tanto, você tem pouco volume para diluir os custos. E custa a mesma coisa visitar um cliente para distribuir um pouco volume ou muito volume. Então a gente eliminou esses dois problemas. Agora o distribuidor faz a venda e a comercialização e a entrega e a gente vai penetrar em muito mais pontos de venda. E nos Estados Unidos, todos os estados ou são específicos? Eu imagino que na Flórida... Eu mesmo já vi várias lojas lá. Nós estávamos presentes só na Flórida, Califórnia e Nova York. Com esse distribuidor, com essa parceria com a Eastman, a gente vai entrar em mais estados. Então essa vai ser uma distribuição nacional. Bom, deixa eu chamar a atenção para a nossa audiência, porque eu falei que a companhia é uma companhia listada, é uma companhia listada na B3, né, a Bolsa Brasileira, e é controlada pela Itaúsa, que controla, entre outras empresas, o Banco Itaú, a Motiva, né? O Miguel Setas já esteve aqui em nosso programa, e o Cambuí. Juntas elas têm aí cerca de 80% do capital social. Como é que é a relação com as duas, por exemplo, com a Itaúsa? Bom, acho que primeiro uma curiosidade, a Alpargatas é a empresa mais antiga listada na Bolsa Brasileira. É a mais antiga? De todas as... Sim. Tem o Banco do Brasil, a primeira, não é? Mas o Banco do Brasil não era listado na Bolsa enquanto a Alpargatas já era. Então, de todas as empresas que estão listadas hoje, a Alpargatas é a que sobreviveu a todos esses anos. Nós temos 116 anos de existência da empresa e quase isso de estar listado na Bolsa Brasileira. Então, essa é uma curiosidade da Alpargatas. Super curiosidade, aliás. Ícone do capitalismo brasileiro. Exatamente. Não, acho que a relação com os acionistas é uma relação de total transparência. O Alpargatas, por ter tantos anos como uma empresa de capital aberto, é uma empresa que tem uma governança muito sólida com os maiores acionistas, mas também com os minoritários, e a gente é considerado, inclusive, pela Bolsa e pelos analistas e mercados como uma das empresas referência em termos de governança. Então, é uma relação com todos os acionistas de absoluta transparência e de alinhamento, porque acho que isso é que é importante, né? Todo mundo está querendo a mesma coisa para a empresa, que é crescimento de longo prazo, que é construção de valor, mas principalmente que é garantir que essa empresa vai ter perenidade e que tudo que a gente está fazendo agora é para as próximas gerações de gestores e de clientes. Olha só, você comanda há pouco mais de um ano a dona da Havaianas, né, desse ícone nacional. Mas o Liel, ele trouxe a experiência dele de uma outra grande companhia, né, que é a dona de outras duas marcas poderosas, que é a Lacta e a Trident, porque você era presidente da Mondelez aqui no Brasil, né? O que a Lacta, a Trident ajudaram quando você assumiu essa posição atual de CEO da Havaianas?
Eu acho que a gente começou a conversa falando de distribuição, o desafio da distribuição e produto de consumo de massa, como chocolate, chicletes, biscoitos. Esse é o grande desafio, é você estar presente em tantos mil pontos de vendas no Brasil inteiro. E eu trouxe a experiência de distribuição, como é que você organiza a distribuição em tantos canais, em tantas geografias. Acho que essa é uma coisa que me qualificou para essa posição. A outra coisa é a importância da marca, né? Os produtos de consumo, de chocolate, biscoitos, eles dependem muito da força da marca. E você construir essa relação afetiva entre a marca e o consumidor é muito importante. E a Havaianas é isso. A Havaianas é uma marca que vive dessa relação afetiva com o brasileiro, é o uniforme do brasileiro. Então, acho que essas são duas coisas que me ajudaram quando eu vim para cá. O que é melhor, trabalhar com chocolate ou com chinelo? Eu acho que não tem nada melhor do que trabalhar com Havaianas. Eu imaginava essa resposta, Liel, você falou de relação afetiva mesmo, né? Da pessoa, porque você está lidando com uma companhia que tem uma relação mesmo, né? Você tem apresentado números aí poderosíssimos, 95% de presença nacional, praticamente um brasileiro com um produto seu dentro do lar. É uma coisa muito poderosa que você tem nas mãos. Como é que se constrói grandes marcas? Eu acho que a história da Havaianas é simbólica. Ela, ao longo dos anos, ela foi evoluindo com o Brasil. Até os anos 2000, ela era um produto funcional. Não soltam as tiras, não deformam. Ela falava uma linguagem funcional. Com a mudança, com os consumidores satisfeitos com a questão funcional, tá bom, outros produtos podem me entregar essa solução funcional. Eu quero uma marca que fale mais da emoção. Ela evoluiu e começou a falar da emoção. E aí foram todas as campanhas maravilhosas de Havaianas que traziam humor, que trouxeram essa coisa de que todo brasileiro, todo mundo ama, todo mundo usa. Isso passou a ser um símbolo mesmo do Brasil. Tanto é que uma das marcas, dos modelos mais vendidos fora do Brasil é aquela Havaianas com a bandeira do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários tipos. Na Europa e nos Estados Unidos, aquela que tem a bandeira é a mais vendida, porque o consumidor americano e europeu, ele quer comprar um pouco de brasilidade, ele quer comprar um pouco da ginga, ele quer comprar um pouco dessa coisa do brasileiro que tem um estilo de vida. Pertencimento mesmo, né? De você morar na Europa, de você morar nos Estados Unidos, mas você está ali mostrando. Uma forma de mostrar também, né? Então, eu acho que a gente passou do funcional para o emocional e hoje a gente está tentando se conectar via digital um pouco mais personalizado, porque é isso que o consumidor quer agora. Mas então, você falando do digital, você tem um produto em mãos que não é difícil lidar com o digital, porque o seu consumidor, ele não gosta de ir na loja e até provar por conta do tamanho, porque você inclusive falou, né, do desafio de você calçar 36 e chegar numa loja e não ter 36 da Havaianas encardida, né? Depende do lugar. Aqui no Brasil, a nossa venda de e-commerce é baixa, porque tem 300 mil pontos de venda. Quanto é? É menos de 5%. Menos de 5%. Então, corrobora o que eu acabei de falar. O consumidor gosta de ir na loja provar o seu produto. E talvez porque ele encontre Havaianas em todos os lugares onde ele vá. Se você resolver agora, eu preciso comprar uma Havaianas nova, na ida para casa, se você parar no posto de gasolina, ou no supermercado, ou na farmácia, você vai encontrar Havaianas. Ou se você passar no shopping, você vai encontrar vários lugares vendendo Havaianas. Então, essa disponibilidade faz com que o e-commerce seja menos relevante. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, 30% do nosso volume é via e-commerce, porque a gente não tem a distribuição que a gente tem aqui. Então, o consumidor lá, ao invés de ele ter que procurar, ele vai no e-commerce e compra. Na Ásia, que é um mercado onde a gente tem uma boa presença, é mais de 10% no e-commerce também. Então, ele depende da disponibilidade do produto no ponto de venda
o consumidor vai preferir mais ou menos. Até porque o número é fácil, né? Depois que você comprou a primeira, você sempre sabe qual é o seu número. O seu número, exatamente. Deixa eu chamar a atenção para uma notícia que teve grande repercussão. Eu mesmo repercuti aqui nos meus programas aqui na Jovem Pan, porque a Alpargatas comprou 49% da Rothy's, uma marca americana, uma marca muito conhecida americana, de calçados sustentáveis. Inclusive, eu quero que você explique para a nossa audiência, para quem não conhece a marca, o que é esse calçado sustentável. Essa operação foi em 2023, antes da chegada do Liel, mas o Liel ele vai comentar aqui qual que foi o objetivo dessa compra. Então, primeiro falando o que é a Rothy's, é um calçado feito de garrafa PET. Então, é uma empresa que coleta garrafas PETs que foram descartadas em qualquer lugar, na natureza, e recicla esse produto e transforma em calçado. E o calçado é confortável, é lavável, então ele dura muito, você pode lavar várias vezes. Então, por todas essas características, ele é muito mais sustentável do que um calçado feito de plástico, ou de couro, ou de qualquer outro material. Então, sustentabilidade no material utilizado e sustentabilidade na durabilidade, porque como você pode lavar, você pode usar esse sapato por muitos anos. Essa empresa é uma empresa americana, ela basicamente vende nos Estados Unidos, 99% da venda dela está nos Estados Unidos, e ela vende no e-commerce, nesse caso 75% do volume é via e-commerce e 25% são as lojas próprias que nós temos lá, 30 lojas da Rothy's nos Estados Unidos. Então, é um outro modelo de negócio, completamente diferente de Havaianas, que é um produto de consumo de massa, que está disponível em muitos pontos de venda. Esse é um produto que é vendido principalmente digital, e é um produto que o consumidor tem uma relação muito mais forte pela questão da sustentabilidade. A marca está indo muito bem, a gente está indo muito bem. Isso que eu ia perguntar, como é que ela tem ido? A gente cresce todos os anos, os últimos 2 anos, e esse ano, a gente já tem os 2 primeiros trimestres, a gente tem crescido quase 7% de crescimento de faturamento, e é uma marca rentável. E como é uma marca basicamente americana, ela nos dá para a Alpargatas uma presença no mercado onde a gente não tem uma presença ainda tão relevante com a Havaianas. Ela ajuda a gente a estar presente no mercado americano. Em relação à temperatura, seja no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia, o quanto isso impacta na decisão de compra do seu produto? Bom, impacta. É tudo? Não. É tudo? Não é tudo. Impacta, depende de onde. No Brasil e na Ásia, que a temperatura oscila menos, aqui quando está 20 graus, a gente acha que está um inverno infernal. Mas em São Paulo, nos últimos dias, tem estado 5, 8, 10, né? Então, no verão brasileiro e no verão asiático, o volume cresce por volta de 20%. Então, você tem uma média de venda ao longo do ano. Quando chega o verão, final do ano aqui no Brasil, aumenta 20%. Na Europa, que o verão é restrito a 4 meses, é quase que 80%. 80% da venda acontece naqueles 4 meses de abril, maio, até julho, agosto. Quer dizer, cai muito depois. Cai muito depois. Porque no inverno europeu, quando você está com -5 ou até com 0, é muito pouco provável que as pessoas vão comprar Havaianas. Então, é muito concentrada no verão na Europa. Na Ásia e aqui no Brasil, ela é diluída ao longo do ano. Mas a gente citou aqui, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né, que as temperaturas aí nos últimos dias, as últimas semanas, chegaram a 10, 9, 8 graus, né? Vocês venderam menos Havaianas por isso? Vende menos. Vende menos. Mas em compensação, em novembro a fevereiro, a gente vende muito mais. Então, no ano, as 200 milhões de... 200 milhões. E agora, falando de ano, né? Qual que é a expectativa para esse segundo semestre? Olha, a gente acredita que
a performance que a gente vem tendo vai continuar, porque não tem nenhuma variável que possa, hoje, que a gente conheça hoje, que possa mudar essa trajetória. Então, a gente acredita que vai ser um bom ano para a Alpargatas, principalmente se a gente comparar que o ano passado a gente ainda teve todos aqueles problemas anteriores para resolver. Estoque excessivo. Estoque, a questão do abastecimento, a questão até do portfólio, que a gente teve que simplificar muito. Esse ano tudo isso já está em funcionamento, então a gente espera um bom ano, muito alinhado com o que a gente vem tendo até agora. Você falou uma palavra que a nossa audiência gosta de ouvir e gosta de ouvir, sobretudo, na boca de líderes que passam por este programa, que é inovação. Você falou logo na sua primeira resposta, segunda resposta, você falou de inovação. E quando a gente pega um produto que é um produto extremamente simples, como é o seu caso, talvez outras companhias tivessem dificuldade de inovar num produto que é simples, básico, está no pé das pessoas. Como, Liel, inovar num produto que é simples e que já é consagrado? Eu acho que essa é a beleza do que a Alpargatas fez com a Havaianas ao longo dos anos. Ela nunca parou no produto, ela sempre trouxe a conexão emocional. Então, esse ano, por exemplo, a gente lançou umas colaborações com outras marcas. A gente lançou uma com uma marca de luxo que estourou a internet. A gente teve aí milhares de pessoas falando disso. Isso é inovação. O volume que a gente vendeu daquela colaboração foi pequeno, comparado com os 200 milhões. Mas o tamanho do diálogo, o tamanho da conversa que aquilo criou foi enorme. Pra você ter uma ideia, tem um shopping center aqui em São Paulo que a gente colocou uma loja para vender e teve fila de mais de 2 horas das pessoas fazendo fila para comprar aquele modelo específico. Então, mesmo quando você não inova o produto, você inova a marca, você inova a comunicação da marca, você inova os acessórios que você coloca. Então, esse produto, por exemplo, essa coleção com essa colaboração, as correias não eram de borracha. A correia, aquela que fica sobre o pé, não era de borracha, elas eram de pelúcia, ou elas eram de tecido. Isso dá uma outra utilização para o produto. Ao invés de ir para a praia, as pessoas passaram a utilizar para ir no shopping, para ir na casa dos amigos, para andar. Essa, por exemplo, custava quanto? Essa chegou, o modelo custava R$400. R$400. E uma Havaianas normal... E uma simples está quanto hoje? R$30. R$30. Então custava 15 vezes mais. E as pessoas compravam? Não. Esgotou? Esgotou em um dia. A gente lançou essa colaboração, esgotou em um dia. E aí outros exemplos de inovação. Durante a Paralimpíada, a gente lançou um modelo que foi desenvolvido junto com os atletas para pessoas com deficiência. Então, a gente, já que todo mundo ama e todo mundo usa, e já que a Havaianas é o uniforme do brasileiro, a gente queria ter certeza que os atletas olímpicos puderam entrar no desfile calçando Havaianas, e a gente queria que os atletas paralímpicos também fizessem a mesma coisa. Então a gente lançou um produto para pessoas com deficiência, que foi um gesto, mas mais do que isso, foi uma inovação do que é o produto Havaianas. Então, são 2 exemplos, eu acho, de como você continua inovando com o produto. Liel, qual que é a sua missão como CEO da companhia? Bom, acho que como todo CEO, a sua grande missão é garantir que você tem um time que está alinhado com os objetivos de crescimento, os objetivos do negócio. Então, a nossa visão é inspirar o mundo com uma pegada mais leve. Então, tem várias coisas nessa frase. A primeira é que a gente... Uma pegada mais leve é ótimo. Uma pegada mais leve. Então, a gente é uma empresa de calçados, leves, porque ou eles são sustentáveis, como o da Rothy's, ou eles são para uso que a gente chama num momento de relaxamento, como é o caso da Havaianas. Então, uma pegada mais leve, esse é o nosso negócio, inspirar o mundo, porque inspirar tem a ver com inovar, tá sempre entendendo o que o consumidor quer, e o mundo porque a gente é uma marca internacional. Então, garantir que a organização inteira entende isso e a organização inteira trabalha para isso. Como eu falei, a gente tem 4 fábricas, tem escritórios pelo mundo inteiro. Se todo mundo entender o que a gente está fazendo, a organização anda com muita rapidez. Você citou as 4 fábricas, mas eu gostaria que você até falasse mais do tamanho da operação da Alpargatas. Bom, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. Distribuídos
nessas 4 fábricas. A maior parte trabalha em qual área? A maior parte trabalha nas fábricas. Nas 4 fábricas. Então, 10 mil funcionários, a gente tem uma produção de quase 250 milhões de pares de Havaianas por ano para Brasil e internacional. A gente teve uma receita agora, você falou, de 1 bilhão e 100 milhões de reais no segundo trimestre. Então, é uma operação com uma escala nacional. 10 mil funcionários. Na Mondelez eram quantos? Mondelez eram 6 mil funcionários. 6 mil funcionários. Quer dizer, você está acostumado a lidar com um exército aí de talentos, de profissionais. E aí eu te pergunto, o que você valoriza no profissional de hoje, Liel? Eu acho que tem uma coisa principal, que é a adaptabilidade, ou capacidade de aprender o novo. Porque o mundo está mudando muito rápido. Eu aprendo todos os dias. O que eu sabia quando eu estava na Mondelez há 1 ano e meio atrás é diferente do que eu preciso hoje. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, a gente falava de inteligência artificial como uma coisa quase ficção científica. Hoje em dia, ele está na agenda de todos os executivos do país. Então, essa capacidade de continuar aprendendo, essa curiosidade de continuar aprendendo e se adaptando para a realidade, eu acho que é super importante para qualquer profissional. Eu acho que uma outra coisa fundamental é que o profissional saiba trabalhar colaborativamente, porque no final das contas as empresas deixaram de ser funções, né? A área industrial, a área de marketing, a área de vendas, isso não existe mais. Hoje em dia as empresas trabalham por projetos e por processos. Então a gente quer lançar uma Havaianas inovadora na Olimpíadas. Isso tem que passar por todas as áreas e todo mundo tem que trabalhar. É uma corrida de revezamento, não dá para cada um fazer o seu e esperar que vai dar certo. Então eu acho que adaptabilidade e colaboração são 2 características super importantes. E qual é aquela característica que faz você demitir uma pessoa ou mesmo não ser aprovada num processo seletivo? É difícil dizer qual, porque eu acredito muito em a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Às vezes uma pessoa de super sucesso numa determinada posição, você acha que você vai, vou promover essa pessoa, vou dar uma nova posição para ela. E é um fracasso, porque ela era muito boa naquilo que ela fazia, não necessariamente ela vai ser boa. Então, acho que o grande segredo dos líderes, todos os líderes, é saber entender as pessoas. Quem é esse profissional? No que ele é bom para escolher em que posição eu vou colocar, eu vou contratar para essa posição. Às vezes eu encontro talentos que são muito bons e eu não contrato, porque eu acho que ele vai ser infeliz na posição. Naquela posição. Às vezes ele quer, ou porque ele admira a empresa, ou porque ele está interessado na posição, no cargo que a gente está oferecendo. Mas quando você entrevista, você sabe que aquela pessoa pode até ficar animada por alguns meses, mas no médio prazo não vai estar feliz. Eu acho que você tem que ter essa sensibilidade. E aí você escolhe as pessoas certas para as posições certas, para o momento, para aquilo que você precisa. A gente está falando da trajetória aí do Liel Miranda. Você está há pouco tempo, né? Pouco mais de 1 ano na liderança da Alpargatas. Você tem quantos anos de Mondelez? 3 anos foram? Eu fiquei 4 anos na Mondelez. 4 anos na Mondelez. Mas ele não é aquele tipo de profissional que vai passando rapidamente, né? Como costuma ser com a geração mais jovem, porque na trajetória do Liel são 27 anos na Souza Cruz, né? E na Souza Cruz ele começou lá como trainee, atuou em várias áreas ali, ocupou funções importantes na China, no Canadá, na Inglaterra, até chegar à presidência da companhia no Brasil. O que você acha, acredita que foi determinante para a sua ascensão, já que você começou como trainee da companhia? Eu acho que é difícil dizer o que exatamente, mas eu diria que as características que eu falei antes foram importantes. A adaptabilidade. Você imagina que eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu cresci em Mato Grosso do Sul e fiz faculdade em Mato Grosso do Sul, que é um ambiente agropecuário. Qual que é a sua formação? É administração. Administração. Então, quando eu entrei na Souza Cruz, eu saí desse ambiente mais agro
e passei a conviver com um ambiente industrial, comercial, varejo. Foi uma adaptação. Eu fiz faculdade num ambiente muito mais voltado para a agropecuária, para a gestão de empresas de commodity. E eu tive que crescer e me desenvolver numa empresa de produto de consumo de massa. Depois, quando eu saí do Brasil, morei 15 anos fora, como você falou. Você imagina um executivo chegar na China, eu morei lá por 3 anos, e ter que operar naquele ambiente que é uma cultura muito diferente. Não é nem a língua só, mas a cultura é muito diferente. Então, a adaptabilidade que eu falei que é importante foi crítica, eu acho que para as minhas movimentações de carreira. E a outra foi essa necessidade de aprender, a curiosidade de aprender, continuar aprendendo. Não, mas eu chamo a atenção porque são quase 3 décadas em uma mesma companhia, embora esses últimos anos aí você teve, 4 anos em uma companhia e você está pouco mais de 1 ano em outra. Como é que foi essa sua passagem longeva e viver quase 3 décadas em uma mesma companhia? Porque o seu perfil de executivo é um perfil similar a outros executivos que passam aqui no show business, que são executivos que ficam muito tempo em companhias. Mas se a gente tem uma audiência jovem, Leal, que muitas vezes se chocam aí quando vem um perfil como o seu, ou o perfil dos pais deles, né? Nossa, meu pai ficou 4 décadas, 5 décadas, se aposentou na mesma companhia, porque a realidade do mercado de trabalho para os mais jovens é diferente, né? Muitos, a maior parte, inclusive, não pensa, inclusive, em ficar tanto tempo na mesma companhia. Como é que foi essas quase 3 décadas? Eu tenho que confessar que eu também não pensava. Quando eu era jovem e entrei como trainee, eu não imaginava que eu ia ficar 3 décadas. Mas eu acho que uma parte disso é o que você falou. A gente estava num ambiente da economia brasileira, do mercado de trabalho, mais estável. E essa realidade mudou. As empresas hoje estão muito mais dinâmicas nas estruturas, na forma de trabalhar, e as pessoas acabam mudando mais de empresas. A outra variável que eu acho que é importante é que na Souza Cruz, na minha carreira de 27 anos, eu mudei muito, né? Então, eu morei na China, morei no Canadá. Que deixa o trabalho mais dinâmico. Na Inglaterra, no Brasil, eu trabalhei 10 anos antes de mudar e depois voltei e trabalhei mais 4 anos. Deixa mais dinâmico. É a mesma empresa, mas não foi a mesma realidade de trabalho. Acho que isso contribuiu muito também. Eu falei da turma que está chegando ao mercado de trabalho, né, e tem uma realidade, inclusive um comportamento muito distinto à de gerações passadas. Para você, o que mais se destaca ou o que mais, de certa forma, o aflige? Porque eu já recebi executivos aqui no Show Business que, inclusive, falam de determinados problemas que você encontra na nova geração. Por exemplo, de você manter talentos, né? Às vezes você, inclusive, gosta de determinados profissionais e eles... Às vezes não é nem salário, não é você pagar um salário a mais, é por outras razões, outros propósitos que você perde talentos. O que você mais destaca nessa geração mais nova, essa geração que chega ao mercado de trabalho? Eu acho que o desafio de reter, desenvolver, motivar sempre existiu. Talvez agora as opções são mais disponíveis, mas sempre existiu. Acho que esse é um desafio. O que eu mais destaco nessa nova geração e que eu acho muito positiva é a capacidade de desafiar. Porque a gente, quando eu entrei no mercado de trabalho, há 35 anos atrás, você imaginava que quem estava lá sabia muito mais que você. E o seu objetivo era aprender com eles para reproduzir o que eles faziam. Hoje em dia, quando você está no mercado como a gente está, se você pegar um trainee, ele sabe mais de inteligência artificial do que eu. Se você pegar um executivo júnior, ele sabe mais de tendências de moda do que eu. E por aí vai. Se você pegar alguém da área industrial, ele sabe mais de indústria 4.0, automação, do que os executivos mais antigos da empresa. Então, acho que mudou muito a dinâmica. Hoje em dia, as pessoas que entram, elas entram com mais liberdade para aprender, desafiar, contribuir do que a gente fazia. Isso faz com que as empresas fiquem mais dinâmicas e inovadoras. Mas isso não o aflige? Não, eu acho que saber que um estagiário, um trainee sabe talvez mais do que você mesmo.
Eu acho que pelo contrário, eu acho que isso é uma dádiva, é uma coisa que faz com que as empresas fiquem mais competitivas. Eu acho que as empresas que não se apropriam desse aprendizado de baixo para cima, elas correm mais risco do que aquelas que estão mais... É só ver o que está acontecendo no mundo digital. Quem está ganhando o jogo não é necessariamente quem já estava lá há muitos anos, é quem tem uma capacidade de atender a demanda mais rápido. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Liel Miranda, o comandante, o CEO da Alpargatas, a dona das Havaianas. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição com Liel Miranda, CEO da Alpargatas, a dona das Havaianas. Liel, qual que é o tamanho? A gente tem visto uma crescente do seu produto nas prateleiras de supermercados, atacarejos, né? Qual que é o tamanho da venda nesses canais, se comparado com as lojas físicas? Bom, a gente tem vários canais no Brasil. Como a gente está presente em 300 mil pontos de venda, a gente tem os atacarejos e grandes supermercados, que representam mais ou menos 25% do volume. Depois você tem as lojas, as franquias, que nós temos 600 lojas no Brasil, que representam aproximadamente 15% do volume. Depois você tem lojas de departamento, calçadistas, que representam mais 30%. E por último você tem um pequeno varejo, as mercearias, a banca de jornal, outros 30%. Então, a gente está presente em todos esses canais e quase que de forma uniforme, né? 30, 30, 25 e 15. E como é que é a relação, por exemplo, com o pequeno comerciante? Porque uma coisa é você falar, a gente recebeu edições atrás, o Belmiro Gomes, CEO do Açaí, um atacarejo gigantesco aqui no Brasil. Outra é você falar com o cara que tem uma loja minúscula, né, de variados produtos. Como é que é a relação? Bom, são relações muito diferentes, né? Obviamente, com os supermercados, com os atacarejos, como o volume é muito grande por loja, a grande preocupação é que a gente tenha uma logística para abastecer aquelas lojas adequadamente. Quando você fala com as franquias, que são essas 600 lojas que a gente tem no Brasil, a grande preocupação é que a gente tenha a representação da marca. Então, tem que ter modelos exclusivos, tem que ter aqueles modelos mais sofisticados. Eu falei antes de uma colaboração com uma marca de luxo, tem que ter lá para vender. Então, numa é preocupação de volume, atacarejo, supermercados. Na outra é uma preocupação de valor, de qualidade do produto, da marca, de representatividade para o consumidor. E o pequeno varejo, as mercearias, bancas e lojas de conveniência, essa a gente faz através de uma rede de distribuidores. Nós temos mais de 60 distribuidores no Brasil, parceiros, e eles atendem essas pequenas lojas. E essa é mais uma questão de serviço, porque eles não têm espaço para estoque, eles não têm muito capital de giro para comprar um estoque muito grande, então ele precisa que o distribuidor preste um bom serviço. Vá lá com uma frequência boa para entregar o pedido dele. Deixa eu chamar a atenção para um número que você falou, são mais de 600 lojas franqueadas no Brasil. Esse tema de franquia a gente gosta muito, inclusive nas últimas edições aqui do Show Business, a gente recebeu o Leandro Silva, que é dono da Lavateria, que abre aí uma loja a cada 40 horas. É um outro negócio, né, de lavanderia no país, é impressionante. Agora, falando do seu negócio, 600 lojas franqueadas, como é que é o processo para ter uma franquia da Havaianas? Em primeiro lugar, quanto custa ter uma franquia da Havaianas? Olha, o investimento não é muito alto e ele consegue se pagar em 2 anos, 2 anos e meio. Então, é uma franquia acessível, porque a maioria das pessoas que vão investir em franquia estão preocupados em ter o retorno do capital. Exato. Então, é uma das franquias, a gente sempre faz essa medição com outras franquias, é uma franquia que se paga com muita rapidez, 2 anos e meio, o investidor já consegue ter a empresa
rentável. Mas está mais para 100 mil, está mais para 50, mais para 200 mil? Está mais para 200 mil. Está mais para 200 mil reais, tá? Exato. Então, a forma de virar um franqueado é através do nosso site, aplicar ou falar com alguém que seja da Alpargatas, com algumas das nossas lojas, com alguns dos franqueados, e aí tem um processo de seleção. Tem um processo. Um processo de seleção. É complexo esse processo? Não é complexo. O que a gente tenta fazer é priorizar os parceiros que já têm lojas. Então, a gente tenta fazer com que as novas lojas sejam dos parceiros que já têm, porque eles têm o know-how, eles conhecem a marca, eles sabem operar. Essa é a nossa prioridade. Mas também tem áreas onde a gente não tem nenhum parceiro, que já tem uma loja, e a gente busca novos parceiros. No primeiro bloco, a gente falou sobre a expansão internacional da companhia. Você, inclusive, falou dos países, né? Você falou dos Estados Unidos, você falou da Europa, você falou, inclusive, da Ásia. Agora, quais são os mercados hoje para vocês que vocês mais desejam? Bom, é impossível deixar de falar dos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados consumidores no mundo, 300 milhões de habitantes e com um potencial de crescimento muito grande. Foi por isso que a gente mudou o modelo de negócio nos Estados Unidos para ter melhor distribuição. Então, esse eu diria que é uma das grandes prioridades. Depois, quando a gente pensa na Europa, principalmente no sul da Europa, Itália, França, Espanha, Portugal, esses países que têm praia na Europa, no verão europeu, eles têm um poder, eles carregam um número de turistas e têm um poder aquisitivo concentrado gigante. Então, a gente também tem uma grande prioridade nessa região. E aí, tem outros países, mas um outro que a gente destaca é a mesma realidade na Ásia. Indonésia, Filipinas, Austrália, Tailândia são países com muito fluxo de turistas e turistas com poder aquisitivo. Então, a gente também tem uma grande prioridade. Eu diria que esses 3 blocos são as grandes prioridades que a gente tem fora do Brasil. E está na China? A gente está presente. Você que morou 3 anos, né, na China? A gente está presente na China, mas hoje a China não é um dos mercados prioritários, e não é porque não é grande, não é porque não é importante. É porque a China é um mercado muito difícil, e a gente prefere hoje focar nesses mercados onde a gente já tem escala, a marca já é conhecida, a gente já tem distribuição, tem boa capacidade de crescimento, focar nesses mercados, Europa, Sul da Ásia e Estados Unidos, crescer aí, e aí sim se preparar para potencialmente fazer a expansão na China. A China não é para principiantes e eu morei lá, sei a dificuldade. É por isso que eu ia perguntar. Foram 3 anos trabalhando numa companhia na China, lidando diariamente com os chineses. O que é difícil na China? Muitas coisas. A primeira delas é... Tirando a língua. Tirando a língua, muitas coisas. A primeira delas é a escala. Porque quando você pensa que uma cidade... O Brasil tem uma cidade de 30 milhões de habitantes como São Paulo. A China tem 100 cidades com mais de 30 milhões de habitantes. Então, a escala é gigantesca. E para você entrar com essa escala, você tem que ser muito focado. Você tem que escolher exatamente onde você vai entrar. Então, essa é a primeira grande dificuldade. A segunda é que é um mercado muito competitivo. As marcas locais e os fabricantes locais, eles têm produtos de qualidade internacional, com distribuição muito grande. Então você vai jogar no campo do inimigo, você não está jogando no campo do adversário. Você tem que estar preparado para jogar no campo do adversário. Então a China e a Índia são 2 países, obviamente, muito tentadores para a maioria das empresas. Mas a gente preferiu focar nesses outros países onde a gente já tem escala e deixar para uma segunda fase entrar nesses mercados mais desafiadores. E tem uma característica que separa o consumidor brasileiro dos outros países? Eu não diria que tem uma característica específica. Todos os consumidores têm as suas pequenas sutilezas, mas nas categorias que eu trabalhei, morando fora do Brasil, na Mondelez, na Alpargatas, eu acho que o mais importante é que você tenha um produto que seja muito relevante, seja um chocolate, seja um biscoito, seja uma sandália, qualquer que seja o produto, o seu produto tem que ter muita relevância. Tem que ser um produto bom,
porque o consumidor queira comprar, você tem que ter uma marca muito forte. Essas duas coisas têm que ser, são mandatórias para qualquer mercado. A partir daí, aí você tem que construir distribuição, comercialização. Mas sem um bom produto e sem uma marca muito forte, para todo consumidor vai ser difícil. Você falou de relaxamento, né? Que o seu produto, de alguma forma, traz um relaxamento para quem usa. Isso é um estilo de vida? Vocês buscam um estilo de vida? Qual que é o estilo de vida que vocês querem propagar com o produto de vocês? Não é estilo de vida, é mais um momento. Sabe aquela hora que você chega em casa depois de tantas horas de trabalho e tira o sapato e bota Havaianas? É essa sensação de liberdade. Quando você está indo para a praia ou está indo para a piscina e você tira a roupa de trabalho e bota uma roupa de banho, é esse momento que a Havaianas traz. Ou, às vezes, até mais sutil, quando você está arrumando a mala para viajar e você lembra que tem que botar Havaianas porque você... É esse momento que traz na cabeça do consumidor essa lembrança de bem-estar, de relaxamento. Isso que a Havaianas quer representar na vida das pessoas. Você tem quantas em casa? Muitas. Eu diria que mais de 10. Mais de 10? Mais de 10. Caramba, e você é aquele mais do clássico, você é o mais ousado, Totalmente. Você é aquele que tem a bandeira do Brasil, você é aquele que tem a encardida, qual que é o seu estilo? Totalmente clássico. Sabe aquela azul e branca, ou preta e branca? Eu tenho coleção, tenho todas, tenho para sair na rua, tenho para ficar em casa, adoro. Mas no trabalho nunca foi com ela? Não, trabalho não. Trabalho é trabalho. Mas pode ir, as pessoas vão de Havaianas, vão trabalhar. Pode ir? Pode, claro. Afinal de contas, a gente quer inspirar o mundo com uma pegada mais leve, inclusive no nosso escritório. Muito bom. O Liel Miranda é um bom vendedor, aliás. Eu já vi vários momentos aqui do Show Business que você vendeu bem o seu produto. O que é uma boa venda do seu produto, Liel? Já que você tem aí 300 mil pontos de vendas no país. Eu acho que a boa venda começa, como eu falei antes, com um produto muito bom, né? Então a gente tem que ser capaz de entregar o produto que o consumidor quer. E você falou bem, tem o consumidor que quer a clássica. Então a gente tem que ter a clássica preservada. Não adianta querer inovar na tradicional, na clássica, que eu, por exemplo, não gostaria, eu quero a minha tradicional. Mas tem o consumidor que quer a tira de tecido ou de outros materiais. Então, entregar o produto certo para o consumidor é a primeira coisa. A segunda é estar sempre relevante como marca. Você quer chamar de encardida na mídia social? A gente chama de encardida também. Teve um outro evento que foi muito engraçado, um clube de futebol, o dirigente falou que as pessoas que não deviam entrar no clube de Havaianas, porque, afinal de contas, aqui é um clube de nível. E a gente as pessoas fizeram uma manifestação na porta do clube, todo mundo calçando Havaianas, e a gente colocou. Então, a marca tem que estar muito conectada com o consumidor o tempo todo. Acho que é produto, marca, e aí você faz uma boa venda. Vem investimentos nos próximos tempos? Sempre. A Havaianas é uma Alpargatas, e a Havaianas é uma empresa que faz investimentos consistentes. A gente tem hoje um parque fabril que está preparado para o nosso crescimento para os próximos anos, mas a gente está sempre olhando que novas tecnologias a gente tem que trazer para atender esse consumidor que quer um produto diferente. Então, sim, a gente vai continuar investindo em novas tecnologias. E pergunta clássica aqui do Show Business, Liel Miranda, quem são as suas referências no mundo dos negócios e também na vida? Bom, acho que começar na vida, que talvez seja mais fácil, uma grande referência é minha mãe, e uma das grandes características da minha mãe é sempre me perguntar, ao longo da minha vida e carreira, o que pior pode acontecer? Então, quando eu tive que escolher, eu quero trabalhar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu cresci, ou eu vou entrar na Souza Cruz e ir para São Paulo? O que pior pode acontecer? Toma o risco, que o que pior é que se não der certo, você volta para cá. Quando eu fui para o exterior, e várias vezes na minha vida, essa pergunta, o que de pior pode acontecer? Muitas vezes você descobre que o risco é muito menor do que o potencial benefício. Então você vai tomando. Então esse incentivo a
ao risco calculado foi muito importante na minha vida. Eu acho que a referência de negócio, eu admiro muito os empreendedores, porque eu fui um executivo a vida inteira. Então, acho que as pessoas que montaram as grandes empresas que a gente tem no Brasil hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que elas começaram uma empresa, porque você tem que ter uma resiliência, uma crença muito forte para dizer, essa ideia de entregar produto, compra online e depois eu vou entregar na casa, o banco online, qualquer que seja a grande ideia, você tem que ter muita convicção para perseverar. Eu admiro muito essa convicção dos empreendedores. Mas o que eu mais gostei foi a frase da sua mãe, hein? Poderosa, hein? O que de pior pode acontecer. E isso que jogou você muitas vezes lá para frente, né? E continua jogando, né? E continua jogando. Bom, nós recebemos nesta edição do Show Business o CEO da Alpargatas, o executivo Liel Miranda, a quem eu agradeço muito a presença em nosso estúdio. Obrigado. Grande prazer. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.